se podem falar. E aqui nós entramos numa discussão que é bastante relevante, porque quando se vai ao júri, a Constituição Federal diz que os réus têm assegurada a plenitude de defesa. Quer dizer, é algo mais extenso do que a própria ampla defesa. Plenitude de defesa. E, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, vedou a arguição da tese da chamada legítima defesa da honra. O que é a legítima defesa da honra? É basicamente a situação do sujeito que em cuja relação conjugal ocorre um adultério, ocorre uma traição, e ele, em virtude disso, mata o cônjuge. Geralmente, na imensa maioria dos casos, o homem mata a mulher. Incrivelmente, essa tese gerou a absolvição de muitas pessoas no país. Muitas pessoas. Eu recomendo aqui enfaticamente o podcast Praia dos Ossos. Veja, ouçam o podcast, que ele conta o julgamento do Doc Street, acusado de matar a Ângela Diniz. Tem um livro também, mas o livro hoje em dia, não sei se tem na biblioteca aí da faculdade, que é A Defesa Tem a Palavra, em que o Evandro Lins e Silva transcreve a defesa. E aqui eu vou ter que fazer um desvio novamente, que é o seguinte. O Evandro Lins e Silva foi o advogado do Doc Street no primeiro júri. Doc Street matou Ângela Diniz com 3 tiros no rosto e conseguiu ser condenado por excesso de legítima defesa, a uma pena que era nada. Ele saiu, ele foi condenado e foi embora, liberado. Deram sursis para ele, suspensão condicional da pena. Depois ele foi a um outro júri, e nesse segundo júri ele foi condenado. Mas no primeiro júri, quem lê o livro A Defesa Tem a Palavra, do Evandro Lins e Silva, e mesmo quem ouvir o podcast, verá que se trata de uma tese inaceitável. Uma tese inaceitável que coloca a mulher numa condição de objeto. É uma tese que E, francamente, se o sujeito acha que tem algum modo de comportamento violento, porque isso vai surgindo com o decorrer do tempo, vai fazer terapia, tá? Quer dizer, não há sentido nisso. Não preciso nem me estender demais. Tem um livro da Patrícia Mello, muito recente, que se chama Mulheres Empilhadas, que trata um pouco do modo como pesa na mulher esse mecanismo de opressão. Tá bem. Mas eu fico com algum receio de que os alunos e alunas de 2022 vejam o podcast, ouçam o podcast e julguem mal o Evandro Lins e Silva. Eu não conheço ninguém da família do Evandro Lins e Silva, mas eu acho que a gente tem que fazer uma certa justiça a ele, porque o Evandro Lins e Silva é um progressista, na verdade. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado na época da ditadura. Sim, ele foi o advogado do impeachment do Collor. Sim, ele defendeu uma tese repugnante. Mas eu só estou querendo problematizar, eu não vou entrar no tema aqui sobre se podemos julgar as concepções do passado com as do presente. Isso eu acho, aí seria uma exposição para outra pessoa e com muito mais tempo. Mas eu acho que essa decisão do Supremo precisa ser... Eu concordo com uma decisão, mas apenas coloquei esse dado da realidade para verem, poxa, mas em plenitude de defesa, e se o advogado sustenta isso no júri, o que o juiz deve fazer? Cassar-lhe a palavra? E se ele insistir? Enfim, é algo a ser pensado.